E lá vamos nós para mais um Fluminense e Vasco agora pela Copa do Brasil. Agora e de novo pela Copa do Brasil. Logo no primeiro sorteio, os primeiros times, o primeiro confronto sorteado pela CBF nesta terça-feira apontou justamente Fluminense e Vasco. O Fluminense foi o primeiro time sorteado e logo depois saiu o Vasco como adversário. Então aí na tela para vocês, os confrontos definidos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, mas principalmente o que nos interessa, que é Fluminense e Vasco. Ano passado isso já aconteceu. Na semifinal, não foi sorteio, né? Mas enfim, os times acabaram se encontrando na semifinal da Copa do Brasil e de novo se reencontram agora na Copa do Brasil 2026, nas oitavas de final. É claro que para mim, esse jogo era um dos que eu mais gostaria de evitar por se tratar de um clássico. Se fosse Flamengo, se fosse Botafogo, na minha cabeça seria a mesma lógica, porque quanto mais você puder retardar clássicos, melhor, porque para mim são jogos mais imprevisíveis do que normalmente um jogo de mata-mata já é. Envolve rivalidade, envolve uma questão, uma série de coisas que eu prefiro numa oitava de final evitar. Tinha Chapecoense, tinha o Remo, o próprio Juventude, Fortaleza, equipes que para uma oitava de final, acho que estaria de bom tamanho ali para a gente tentar chegar nas quartas de final, em tese com mais facilidade, porque hoje o futebol que o Fluminense joga hoje não há facilidade com ninguém, por isso sempre falo em tese. Porém, tá aí, mais uma vez, tem sido repetitivo. É um confronto que, ao longo dos últimos anos, veio ganhando muita rivalidade, principalmente fora de campo também, nas redes sociais. E agora, para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, uma série de jogos decisivos. Sendo que esse ano já tivemos jogos pelo Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor, teve derrota no Campeonato Brasileiro, uma porrada forte também, foi aquela derrota por 3-2. É realmente, para mim, hoje, um clássico muito imprevisível. A gente tem dois treinadores, os dois lados, sendo muito pressionados. E esses jogos serão após a Copa do Mundo. Serão em agosto. Tá? Vale reforçar que o Fluminense foi sorteado para decidir em casa. Vou colocar em casa aqui porque a tendência é que os dois jogos sejam no Maracanã. Não sei se o Vasco vai brigar para ser em São Januário. Eu acho muito improvável. Então a tendência é os dois jogos do Maracanã. Primeiro jogo com o mano do Vasco, segundo jogo com o mano do Fluminense. Isso para mim é bom porque dá a possibilidade da torcida do Fluminense comprar ingresso para o jogo decisivo antecipadamente. Ou seja, garantir a maior parte do estádio. Confrontos previstos para a semana do dia 1º a 5 de agosto. Lembrando que o primeiro jogo vai ser no final de semana, num domingo, e o segundo jogo no meio da semana. Tá? Isso também muda em relação às últimas edições para esta Copa do Brasil 2026. Só reforçando aí os outros confrontos, né? Corinthians e Internacional, jogo duro também, é um clássico nacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, outro confronto bastante imprevisível, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Para mim os dois se deram bem. O Cruzeiro vai pegar o lanterna do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza, que está na Série B, mas isso não é garantia de classificação. Algumas zebras já aconteceram na Copa do Brasil e eu acho que vão acontecer outras nessas oitavas de final, tá? Eu sendo bem sincero, eu acho que vão ocorrer outras. Esse Grêmio Mirassol, para mim, tá com a pinta de Mirassol passar aí em cima do Grêmio. Juventude, Atlético Mineiro, Santos e Remo também acho que tem uma chance. Enfim, acho que teremos jogos equilibrados e imprevisíveis, mas inegavelmente são dois confrontos nessas oitavas de final, dois grandes confrontos. Os principais embates, Fluminense e Vasco, Corinthians e Internacional. E isso, se a gente levar em consideração o que vai ser a volta da Copa do Mundo, depois de quase 2 meses de paralisação, estou compartilhando aqui esse arquivo, esse controle que o Gabriel Amaral faz dos jogos, do calendário, né? Ele compartilhou isso com a gente lá no grupo, só para vocês terem ideia de como ficará o cenário se o Fluminense avançar para as oitavas da Libertadores. Olha só. Vasco e Fluminense, domingo, dia 2 de agosto. Quarta-feira, Fluminense e Vasco, jogo da volta. Clássico contra o Botafogo, Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense. Depois, quarta seguinte, oitavas de final da Libertadores, jogo de ida. Domingo, Palmeiras,
jogo de volta às quartas da Libertadores de novo. Olha só essa loucura. E aí no meio disso tudo ainda tem a possibilidade da gente ter um confronto de playoffs de Sul-Americana, que é improvável, mas infelizmente essa é a realidade. Deus me livre, mas pode acontecer o Vasco ir para a Sul-Americana. Aliás, o Vasco deve ir para o playoff, o Olímpia deve passar em primeiro, e aí o Fluminense, se cai na Libertadores, pode ir para a Sul-Americana e pode ter esse confronto entre os dois também por um playoff de Sul-Americana. Aí é loucura, aí larga, porque aí bate o desespero, é um negócio desesperador. Então é um calendário, a gente sai de um calendário muito difícil agora, pressionado, para ir para um calendário tão complicado quanto depois da volta da Copa do Mundo, com jogos decisivos e muito pesados, um atrás do outro. O que a gente pode ter em termos de benefício, a palavra, não sei se é benefício, mas eu acho que isso vai pressionar muito a diretoria do Fluminense, porque a gente não sabe o que vai acontecer até daqui a pouco, né? Porque o jogo de amanhã também pode mudar muita coisa, pode influenciar na permanência do Zubeldia, se o Fluminense for eliminado. Então aí já é uma outra realidade. Inclusive durante essa parada para a Copa do Mundo. Teremos uma janela com chegadas e saídas. Depois teremos Hulk também estreando com a camisa do Fluminense. O Renato Gaúcho vai ser técnico do Vasco ainda? Ou já estará demitido também? Então veja que é impossível prever o que será de Fluminense e de Vasco depois dessa parada para a Copa do Mundo. É claro que a gente se baseia no que está acontecendo agora. Mas depois da Copa, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda, e a gente pode ter um cenário totalmente diferente para esses confrontos. Eu acho que o fato de ter um clássico logo depois, principalmente se as coisas não derem certo amanhã, vai pressionar a diretoria do Fluminense a tomar uma decisão imediata, porque você imagina, sai amanhã, fica a Copa do Mundo inteira, aí volta para enfrentar o Vasco, é eliminado, e só aí vão tomar uma decisão? Se tem convicção ou não na permanência do técnico, seria algo absurdo. Eles sabem que essa eliminação pode impactar muita coisa para o restante da temporada. Isso pode impactar, inclusive, na visão da janela de transferências do Fluminense, da diretoria do Fluminense, pensando em garantir um time forte para esse retorno. Porque imagina voltar da Copa e ter uma eliminação e mais uma para o Vasco. Iria abalar muito o trabalho dessa diretoria que já está extremamente pressionado. Então isso pode significar, de certa forma, algo positivo. Eu sei que tem muita gente com um certo pessimismo devido ao retrospecto recente, e é claro, dá para entender isso. Mas vamos lá, gente. Chegou a hora de colocar um fim nisso também. Chega. Chega de perder para o Vasco como o Fluminense vem perdendo. Jogos importantes, né? Esses jogos grandes recentes. Tá todo mundo de saco cheio e uma hora você tem que colocar um ponto final nessa história. Não tem por que temer, não faz, na minha cabeça, no menor sentido, temer esse atual time do Vasco, não é essa a questão. Eu acho que esse receio é muito mais porque, primeiro, dava para ter pegado o adversário mais tranquilo, evitar clássico e tal, isso é um ponto. Segundo, pelo que vem acontecendo. E pela postura do próprio Fluminense em jogos decisivos. Essa é uma realidade também. É um time que pontuou muito no Campeonato Brasileiro, desde que o Zubeldia chegou, mas que nos momentos chave decisivos, jogos pesados, acabou fracassando. Essa é uma realidade, ponto. Porém, vamos lá. Não há porque, meu Deus, agora está eliminado, já era, acabou. A não ser que a intuito seja uma zica reversa. Fora isso, na minha cabeça não faz o menor sentido. Então vão para cima deles, vão para cima, ter confiança, até porque, de novo, temos muito tempo até lá. A gente está falando por um sentimento de um jogo péssimo contra o Mirassol, uma situação de um jogo decisivo amanhã, que não depende só da gente. Então o cenário agora realmente é negativo. Mas para lá para agosto, aí é impossível prever. A gente vai ter uma realidade muito diferente. Se melhor ou pior, aí realmente não tem como saber. Mas, de novo, não há, na minha opinião, motivo para ter desespero e qualquer tipo de temor agora. É um jogo, um clássico equilibrado, como sempre foi, normalmente é. E até lá a gente vai ter, enfim, oportunidades para debater muito, para entender melhor
um cenário que é impossível a gente imaginar de fato como as coisas vão se desenhar até lá. Bom, e pra gente fechar aqui com uma informação importante sobre o jogo de amanhã, não do Fluminense, mas de Independiente Rivadavia e Bolívar. Uma boa notícia. Uma boa e uma má notícia, mas a gente já sabia. O Arce não vai poder jogar, que é o artilheiro do Independiente Rivadavia, vai estar com a seleção paraguaia, foi liberado, mas o Sebastián Vidia, que estava com a seleção colombiana, ele foi convocado, mas não está na lista final para a Copa do Mundo. A lista da Copa foi divulgada ontem. Ele deve ser liberado para estar em campo. O Independiente Rivadavia aguarda a liberação dele, isso deve ser confirmado hoje, oficialmente, e aí ele volta para jogar contra o Bolívar. Isso é muito bom porque, pelo fato dele jogar, é um dos melhores jogadores do time, claro, mas porque isso dá um sinal de que o Independiente Rivadavia está levando o jogo a sério. De que eles não vão só para cumprir tabela, eles vão para tentar ganhar, porque senão seria só não se importar também. Isso para mim é um sinal positivo. Então não tem Arce, mas tem o Sebastián Vidia, que é um jogador importantíssimo para o Independiente Rivadavia nesse jogo que vai ser Santa Cruz de la Sierra, sem altitude, o que também é algo muito positivo. Infelizmente estamos nessa situação, nos colocamos nessa situação de ter que cumprir a tabela contra o Laguaira, ou seja, ganhar o jogo, o mínimo, e torcer por pelo menos um empate do Bolívar. Haja coração, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar tudo e ao longo do dia, claro, a gente volta com muito mais notícia e informação aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!